Olá, boa noite a todos. É uma satisfação abrir esse encontro, promovido pela Comissão OAB Vai à Escola, da subseção de Vila Prudente. O meu nome é Lígia Jensen, eu sou advogada e atualmente estou à frente dessa comissão, que tem como propósito levar o conhecimento, o diálogo e a transformação por meio da educação. Hoje teremos a oportunidade de aprender com o Márcio Melo, ele é mentor, atleta e palestrante, e nos conduzirá em uma reflexão sobre a comunicação como uma ferramenta de transformação. Eu agradeço a presença e o envolvimento de todos os membros da comissão, aos demais convidados e o apoio da nossa presidente da subseção, a doutora Renata Quadrado. Eu passo a palavra ao nosso convidado da noite, Márcio Melo. Seja muito bem-vindo e obrigada. Muito obrigado, doutora. Muito prazer. Eu fico muito honrado de estar aqui. Quero agradecer, primeiramente a você que me fez o convite, também a presidente da subseção, a doutora Renata Quadrado, infelizmente não esteve aqui, mas já fica aí o nosso agradecimento a ela. E os demais participantes, o José, a Marceli, que eu falei, a Haline e a Denise, e quem mais entrar aqui para poder compartilhar com a gente desse conhecimento. Como você acabou de dizer, eu sou palestrante, eu sou mentor, eu sou atleta, também sou advogado, me formei em 2000, então sou colega de vocês. Atualmente não estou advogando, eu fiz uma fase foram 13 anos em que eu advoguei, depois eu resolvi estudar para concurso público, fiquei 5 anos lá naquela cabinezinha, quem já passou por isso sabe. Estudei bastante, cheguei a fazer até algumas provas de sentença. No final das contas, eu comecei a dar aula, comecei a lecionar, comecei a gostei do palco, do microfone e fui por esse caminho. E aí, de lá para cá, já se passaram mais de 10 anos. E aí, dentro disso, fui me desenvolvendo, trabalhando com desenvolvimento pessoal, profissional e ajudando pessoas em todas essas áreas profissionais. Hoje, nesse convite que eu recebi da doutora Lígia para falar sobre comunicação, até ontem mesmo eu estava com ela perguntando sobre, poxa, qual que vai ser o contexto, E ela me explicou que a subseção tem essa, como que chama? Essa comissão, a OAB Vai à Escola, em que é feito um trabalho voluntário, que os advogados vão fazer apresentações, palestras, para um público que muitas das vezes pode não ser o público ideal. Eu, como eu acabei de dizer, já fui professor de cursinho preparatório, tanto para a OAB quanto para concursos de nível médio. Na hora que você estuda para um concurso, chega uma hora que você só não passa, mas saber você sabe o suficiente. E ali era a visão de pessoas interessadas mesmo. A pessoa, poxa, já cursou a faculdade, a pessoa já fez, já tinha terminado o nível médio e queria passar no concurso. Então, assim, ela precisava daquele conhecimento para dar o próximo passo na vida dela. Então, a gente já sabe de imediato que um dos principais fatores da comunicação é o interesse da pessoa que está do outro lado. E a gente precisa entender, ontem eu conversei bastante isso com a doutora, que é muito bacana você começar a olhar a palestra ou olhar para si mesmo em cima de um palco, ou seja, numa palestra online, como a gente está fazendo aqui, como um artista que está dentro de um jogo. E nesse jogo você precisa transmitir o interesse primário de todo jogo, de todo contexto, é seu. Você quer vencer, você quer ganhar, você tem um objetivo. Qual é o seu objetivo? Qual é o meu objetivo aqui hoje? O meu objetivo é fazer com que vocês duplicar, e essa palavra é muito importante, vocês vão entendê-la daqui a pouco. Dupliquem o conhecimento que eu tenho acerca da comunicação e de fazer uma palestra e de entregar um conhecimento para as pessoas. E para que isso aconteça, é minha responsabilidade. Eu sou a causa do resultado. Lógico que vão ter várias barreiras, vários obstáculos, várias situações que vão querer te impedir de alcançar o seu objetivo. Entende? Aí eu estou narrando, eu estou descrevendo um jogo. Imagina o que é mais claro para todos nós, como brasileiros, jogo de futebol. O que acontece? Eu estou com a bola, eu tenho meus parceiros, eu tenho o time e eu tenho os adversários. Mas dentro desse campo, eu tenho espaço, eu posso optar por estratégias para chegar até o outro lado e atingir meu objetivo, que é fazer um gol. Diante de uma palestra, o que eu preciso? Você, como advogado, o que você precisa? Entender o quê? Doutora, o que eu preciso entregar lá? Qual que é o meu objetivo? Olha, a gente vai falar sobre direito previdenciário, a gente vai falar sobre direito de família, existe aí uma demanda grande sobre questões familiares, há muito
muita controvérsia, muita incompreensão. Então, a gente tem esse trabalho e a gente vai entregar isso. E quais são as regras? As regras a gente tem que obedecer, por exemplo, precisa fazer os slides da OAB, a gente precisa, não sei se tem uma vestimenta, é entender as regras do jogo. E aí, dentro das regras, você vai criar o quê? A sua estratégia única, porque independente de ter o que você tem que falar, independente de quais são, né, os protocolos, por exemplo, um PowerPoint, olha, tem que ir vestido formalmente, olha, não pode extrapolar o tempo, olha, não pode fazer propaganda do seu escritório, dos seus serviços, ok, mas a forma como você vai entregar o conteúdo é única e exclusivamente sua. Então, é ali que é o seu diferencial. E aí, sabendo disso, você pegando o conteúdo que você precisa entregar, você precisa estudar o quê? Estudar o jogo, estudar o campo, estudar quem são as pessoas que vão participar e quais são as possibilidades daquilo dar certo e de não dar certo, para que você se antecipe ao que vai acontecer ou que pode vir a acontecer. E é óbvio e claro que quanto mais você fizer, mais preparado você vai estar. Vocês concordam? Pode ser que numa palestra vocês cheguem lá, assim como já aconteceu comigo diversas vezes, e aí o microfone, na hora que eles te passam, depois de 2 minutos, acaba a pilha. E desliga. E você está no auditório, um auditório que tem... ele abafa o som, e você vai ter que pegar a sua voz e subir a sua voz a ponto de as pessoas que estarem lá conseguirem te ouvir. E assim, tem que ser rápido e tem que ser imediato. Porque o que acontece, né? Que eu acabei vendo ao longo dessa minha jornada com alguns palestrantes, ou a pessoa iniciante, ou quem ainda não está preparado. Ela para, ela congela, ela olha para o áudio, ela olha para o vídeo, esperando alguém resolver ou fazer qualquer coisa. Não. A partir do momento que deram o microfone na sua mão, você é o artista, você é o dono da bola, o show é seu, e se apagar a luz, você tem que dar ordem e direção. E se alguém falar alguma coisa, você vai responder. E se você tiver alguma coisa que está te incomodando, você também tem que, né, resolver essa questão. Então, você precisa ter essa presença, essa compreensão de que é com você. Você é o centro das atenções. E isso é o que realmente acaba, de certa forma, afastando e criando um medo de uma grande maioria das pessoas com relação a, poxa, eu vou no palco, todo mundo vai olhar para mim, mas espera aí, nossa, meu cabelo não está legal, essa roupa eu não me sinto confortável, meu corpo eu não estou muito bem com ele, acho que a minha voz está meio fanha, eu não estou bem com a minha imagem, minha autoestima está baixa. Então, todos esses fatores e alguns outros acabam criando, né, uma esfera de medo, uma esfera de incerteza e insegurança. Mas o que você tem que fazer, por isso que eu falei antes de começar aqui, está conversando com o pessoal, e vou repetir, porque, né, para quem acabou de chegar e para quem está assistindo e não ouviu o que a gente conversou antes, o que é o mais importante? É você saber o que você vai falar e você começar a treinar. É treino. Eu não sou atleta. Eu não vou lá na piscina e nado todo dia a mesma coisa. Na piscina eu vou, volto, saio, pulo do bloco, aí vou, volto, saio, pulo do bloco. Todo dia, poxa, são mais de 40 anos fazendo isso e eu não enjoo. Não enjoo, por quê? Porque eu estou me aperfeiçoando. Aí vem um detalhe, aí vem outro detalhe. E se eu parar, o que acontece? Eu começo a perder. Eu começo a perder aquela capacidade, eu começo a perder aquela habilidade. Então, é sempre interessante você estar o quê? Fazendo e treinando. Como que eu vou treinar, por exemplo, uma palestra? Eu gosto de treinar gravando para eu mesmo, para começar. Então, eu pego a palestra, já sei o que eu vou fazer, crio uns pontos principais, pego, né, o assunto e aí eu gravo para mim. Falo aqui, falo um pouquinho, falo mais um pouquinho, gravo, posso assistir. Legal. Tá bom para mim? Tá. Chama alguém que eu conheço. Meu pai, minha mãe, meu irmão, parente, namorada, qualquer pessoa. Olha, você consegue me ouvir aí pelo menos por uns 15 minutinhos? E faço de novo. E aí, passado isso, o que você começa a fazer? Aí você começa a ir para os grupos. Se você consegue fazer no escritório uma reunião, faça uma reunião, faça em pé. Pede para fazer uma reunião, né? Muitos mentorados meus têm empresa, eu acabei instituindo nas empresas deles o quê? Segunda-feira, você, líder, diretor, sócio, faz uma apresentação de qual é o programa, o planejamento da semana, o que você está pensando, o que você pensou durante o final de semana, expõe as suas ideias, porque, como eu falei há pouco, a comunicação nada mais é do que o que eu tenho aqui comigo, eu quero enviar através de uma distância, através do tempo e espaço, para que chegue até o outro lado e se duplique. O que é duplicar? Por exemplo, agora, nesse momento, vocês não sabem
algo específico que eu estou pensando. Ou seja, tem algo aqui na minha mente, certo? Mas não está aí na de vocês. Então, no momento que eu pegar a palavra que significa o que eu quero transmitir, enviar a palavra através dessa distância que vai chegar até vocês, e vocês enxergarem aquilo que eu vou falar, isso se duplicou em vocês. É claro que, né, eu precisaria até de um acusar de recepção. O que é o acusar de recepção? Eu preciso saber que vocês compreenderam, que vocês realmente entenderam o que eu disse. O exemplo mais clássico e claro disso, que a gente tem todos os dias, todas as pessoas praticamente usam, é o WhatsApp. O WhatsApp, o ciclo de comunicação dele, ele foi criado com base no ciclo real de uma comunicação, que é o quê? Eu tenho informação comigo, certo? Aí eu escrevo a informação ou eu gravo um áudio. Eu envio a comunicação. O que acontece? Tem um tique depois da informação. Significa o quê? Que ela saiu da fonte causa, ela saiu de quem está enviando e ela atravessou o tempo, a distância e chegou até lá. Não, ela só foi, ela saiu daqui. Quando ela chega no destinatário, aparecem 2 tiques, mas não significa que ele recebeu. Quando ele recebe e lê, aparecem 2 tiques azuis, ou verdes, né? Acho que são azuis. Mas também isso não significa que a pessoa duplicou a informação. Porque eu posso ter enviado uma palavra, por exemplo, né, ontem conversando com a doutora Lígia, se a gente usar o juridiquês, uma palavra do científico do direito, por exemplo, falar sobre jurisprudência para adolescentes ou para pais e mães, que muitos deles não sabem o que significa. Tem algum microfone aberto. Deixa eu só, acho que é da Edileide. Deixa eu mutar ela aqui. E a pessoa não sabe o que isso significa. Então, qual que é o ponto? O ponto é você se certificar do que foi enviado, foi compreendido. E aí você vai saber que a sua informação saiu daqui, chegou até lá e as pessoas ou a pessoa do outro lado compreendeu. Porque aí a sua comunicação teve um ciclo efetivo. Né? E o que eu estava pensando aqui, a ideia para vocês enxergarem isso, ontem eu tinha uma ampulheta aqui, hoje eu tenho uma garrafinha. Então, né, eu estou mostrando a garrafinha. Mas imaginem que eu só fale garrafinha, que é a imagem que está na minha cabeça. Vocês duplicaram imediatamente, tenho certeza, porque é uma palavra comum, certo? Então, e mesmo assim ainda posso me certificar. Por exemplo, poxa, perguntar para a Lígia, para o José, falar, olha, você ouviu a palavra garrafinha? Ouvi. Você sabe o que é uma garrafinha, não é? Não sei. Dá um exemplo. Ah, não, mas, poxa, a gente toma, a gente compra numa loja de conveniência ou a gente usa na academia. Ah, entendi que você entendeu. Ótimo. Então, eu me certifiquei de que a informação chegou lá e está duplicada. Agora, é claro, eu não tenho como fazer o José ou qualquer pessoa que receba e duplique o conhecimento, a informação que eu acabei de enviar, que faça ou deixe de fazer o que eu desejo, certo? E é o outro processo. Por quê? Porque a gente está falando sobre livre-arbítrio. É claro que se a gente entrar na esfera, né, do direito, da justiça, do exercício da força e do poder, aí, claro, né, a vontade vai ser acabar sendo a pessoa acaba sendo obrigada a exercer um ato ou fazer alguma coisa contrária à sua própria vontade. Mas a gente está falando de força, de poder, outras coisas. Eu estou querendo dizer aqui a respeito do conhecimento, da informação e dos dados que vocês estão transmitindo. Mas voltando ao contexto de uma palestra, né, que vocês vão fazer numa escola, para pais, para alunos, qual que é o ponto? O principal ponto é você entender quem vai ser o público, quem vai estar lá, quem serão as pessoas que vão me assistir? Qual que é o espírito que está envolvido dentro desse momento? Quando eu vou dar uma palestra numa empresa, eu quero me certificar. Poxa, quem são os sócios? Quem são os diretores? O que está rolando lá agora? Eu vou falar sobre o quê? Motivação, disciplina. Ah, mas por quê? Por que vocês precisam de disciplina agora? O que está acontecendo lá que eu vou levar esse conteúdo? Ah, olha, está acontecendo porque os funcionários têm um absenteísmo muito grande, o pessoal está faltando demais, muito atestado. Poxa, entendi. Então, eu já sei o que está acontecendo para eu levar a mensagem. Eu não vou às cegas. Tudo bem, eventualmente isso pode acontecer, mas aí você também vai sentindo a plateia. E aí, o que você também pode fazer como alguém, né, com um pouco mais de sabedoria? Chega antes, conversa com alguém na porta, bate um papo com alguém que é mais familiar, alguém que está mais disponível ali, porque você criando uma afinidade com alguém do público, da plateia, se você se sentir incomodado, se você se sentir inseguro, ou se você precisar de uma comunicação, porque muitas das vezes é ruim você ficar só você falando, só você gesticulando, só você entregando, só você mandando, e você sem ter alguém para te dar um feedback, fazer uma troca. Vocês devem assistir, né,
internet, vídeos de comédia, o pessoal que faz stand-up, você vê que eles interagem muito com a plateia, com o público. Olha, quem veio de longe, olha, quem não sei o quê. E, às vezes, eles já conversaram com essas pessoas. Por quê? Os pontos âncoras, que são chamados, dentro de uma plateia, é como se fossem a sua segurança, de que alguém vai te dar um respiro, de alguém que possa mudar um pouco a energia ou a frequência de como você está transmitindo a sua palestra. Então, vocês viram aqui, ó, eu conversei com a Lígia, eu falei sobre ela, né, eu olhei aqui e falei para o José, tem a Paula que está aqui, que é da minha comunidade, tem a Vanessa. Então, você tendo essas pessoas, isso vai te trazendo um ambiente de mais familiaridade, mais amigável, mais agradável. E essas pessoas também, quando você dá a palavra para elas, ou quando você faz elas participarem, elas te ajudam. E elas criam um ambiente amigável, entende? Porque o ambiente é seu. E você é o responsável por criar um ambiente que pode ser tanto hostil quanto um ambiente amigável. Por exemplo, a doutora Lígia me disse, poxa, Márcio, em alguns momentos são feitas perguntas muito inconvenientes, que acaba pegando um advogado ou quem está lá fazendo a apresentação, ou, né, de calça curta, ou de forma desprevenida, ou que não tem nada a ver com aquele contexto. Então, se você está preparado para isso, o que você vai fazer? Você vai falar, você respira e você responde. Primeira coisa, sempre, qualquer pergunta, e eu não estou generalizando, são todas, é 100%, é uma ótima pergunta. Só o fato de você falar, pô, excelente pergunta, Lígia, muito obrigado. Ou, se você ainda quiser ganhar mais um pouco de espaço, tempo e respirar, excelente pergunta, Lígia. Repete a pergunta dela e aí você começa a responder. Então, isso é uma mecânica, isso é uma ferramenta que é muito boa. Entende? Não é assim, pá, dá um tapa e já dá outro tapa. Não. Ouve, respira, repete a pergunta. Geralmente, e isso é real, na maioria das vezes, o público, ou se a gente está de forma híbrida, né, online e está presencial, algumas pessoas acabam não ouvindo, então é interessante você respirar e repetir a pergunta, aí você consegue contextualizar, e só de você fazer isso, aquela energia, aquela pancada, ela já se dissolve. E é claro, você tem que ter maturidade de nunca entrar na frequência de uma pessoa que faz uma pergunta conveniente, e voltar para o quê? Voltar para o seu objetivo. Por isso que desde o começo que eu vim aqui falando sobre objetivo, eu disse que essa é a coisa mais importante que eu tenho. Então, assim, vamos dizer que eu estou atravessando a rua e alguém me xinga, ô, fulano de tal, aí eu vou virar e me enrolar no chão com ele e a gente sair no tapa? Não, meu objetivo é atravessar a rua e chegar do outro lado. Então, nada pode te distrair. Você pode olhar para o lado, você pode, né, parar, você pode fazer alguma coisa, mas o seu objetivo é seguir adiante. O que é o meu objetivo aqui? O meu objetivo é terminar um ciclo de comunicação completo com vocês, mostrando o quê? Mostrando como vocês se apresentam, como vocês chegam, ter a segurança, conhecer as pessoas, saber quem é o diretor da escola, saber quem é o público, saber o que você espera, qual é o seu objetivo, o que é esperado da OAB de você. Entende? Você, com todos esses passos, todo esse protocolo, você vai tranquilo, você só vai lá para executar algo que você planejou e programou. De outro lado, se você deixar de fazer essa programação, você vai chegar lá e você vai ter que improvisar. E aqui é extremamente interessante falar sobre improvisação. Por quê? Todo mundo sabe, né? A gente tem na vida objetivos e para a gente atingi-los, a gente tem que, muitas das vezes, criar hábitos. Por exemplo, imagina que, né, uma das coisas mais comuns de todo ser humano. Estou fora do peso, mas eu tenho o hábito de comer aos finais de semana exageradamente e aí meu peso fica, sobe e desce. Né? Durante a semana ele desce, no final de semana ele sobe. Então eu preciso criar o hábito de, no final de semana, me policiar e tal. E para criar esse hábito? Poxa, é um sacrifício, eu tenho que me programar, eu tenho que fazer a agenda, eu tenho que avisar pessoas, eu tenho que planejar onde eu vou comer, o que eu vou comer, eu tenho que pôr na agenda, eu tenho que fazer um cardápio, eu tenho que comprar. Beleza. E aí você acaba conseguindo criar depois de algumas semanas, alguns meses, e isso daí acaba entrando na sua rotina como um hábito novo. Mas imagina que você pega e não cria esse planejamento, não faz uma lista do que comer, não compra os alimentos, nem sabe o que você precisa comer. Aí chega no sábado, depois de, sei lá, um treino que você fez de manhã, um passeio com a família pelo parque durante a manhã, você chega no restaurante buffet na hora do almoço. Deixa eu improvisar aqui o que eu quero do novo hábito. Não dá. O improviso é sempre sobre aquilo que você tinha no piloto automático. E eu não generalizei. Pode ir testar, se vocês têm essa experiência própria. A gente improvisa
no automático do que a gente já vinha fazendo. Então, se você quer criar um novo, precisa de um planejamento, você precisa especificar o que você vai fazer, como você vai fazer, e depois, no momento, é só executar. Entende? Então, uma palestra de algo novo é sempre o quê? É planejamento. É você escrever o que você vai falar, é você ver mais ou menos os momentos, é você saber, por exemplo, cheguei, me apresentei, agradeci as pessoas, me comuniquei, entreguei os pontos, chequei no PowerPoint, interagi com a plateia, agradeci, encerrei. Sempre vai nessa mesma tocada, entendeu? E aí, é claro, tem a parte social, que você vai se comunicar com as pessoas antes e depois, e vai fazer aquela interação. Mas entender que você, quando pega o microfone, é como um artista de rock, é como o cantor, é como o comediante, você é o responsável por tudo. Então, se cair a luz, se desligar o microfone, se as pessoas começarem a gritar, se tiver algum problema, você precisa dar ordens. Até, por exemplo, se você tiver que dar ordem e pedir para o bombeiro, para o segurança, tá tendo um problema aqui, por favor, tome conta tal, e aí eles tomam conta e você sai de cena, entende? Mas você não pode ficar na condição de efeito ou passivo de qualquer situação. Você é o responsável. E esse é o ponto. É uma pergunta. Será que você é o responsável, está responsável para assumir essa posição? A doutora Lígia, ela sabe, vocês estão fazendo aí treinamentos e outras palestras para poder falarem cada vez melhor, se expressarem e comunicarem aquilo que é o objetivo de vocês. Seja lá por um trabalho voluntário, que é a vontade de vocês em ajudar a comunidade, ajudar as pessoas, seja por um interesse em se desenvolver mais, falar mais sobre o assunto que vocês estão levando ali para o público, seja também por você se expor e você interagir de uma forma com que você vai crescer, você vai conhecer novas pessoas, fazer um networking, sempre vão haver interesses. Mas voltando aqui à parte da atenção, isso daqui é extremamente interessante. Vamos imaginar, vamos jogar em números aqui, que a gente sai da parte subjetiva, a gente fica com um contexto objetivo. O que eu quero dizer sobre os números? Imagina que eu tenha uma plateia de 100 pessoas e eu tenho o objetivo de entregar 100% do conhecimento, mas eu vou ter que lidar com, vamos dizer que são adolescentes ou pais, eu vou ter que lidar com uma porta de um auditório abrindo e fechando e que talvez possa estar passando na sua frente essas pessoas. Eu posso lidar com um grupo de pessoas que está no meio ou no canto da sala, conversando, falando no celular. Eu, quando dava aula, eu lembro que tinha pessoa... Você vê tudo, né? O pessoal cortando a unha, lixando, pintando. Eu senti o cheiro da acetona lá na frente. Eu falava, meu Deus, e não tem o que fazer, você tem que lidar com isso. Mas é claro, você tem que ter a saia, o jogo de cintura para você, se te incomodar, você conversar com as pessoas. Como eu disse, por exemplo, antes, tem um diretor, tem um responsável, fala, poxa, é obrigatório todo mundo estar aqui presente? Não vou poder tirar ninguém? Não. Então, legal, faz uns acordos. Fala, olha, gente, se vocês precisarem sair, se alguém quiser conversar, se alguém quiser ir no banheiro, se estiver incomodado, não tem problema, só não atrapalha. Mas conversa e tenta deixar a coisa o mais suave possível. Tem que criar essa conexão. E falando em conexão, eu comentei ontem com a doutora Lígia, eu falei assim, eu fui fazer uma palestra, foi na OAB do Tatuapé, e aí eu estava falando sobre questões de esporte, disciplina, alimentação, e eu queria explicar para os advogados como que funcionava o corpo, né? Até a doutora ela fez assim, vocês vão entender o que eu vou falar. Como que funcionava o modo simpático e parasimpático do cérebro a título de você conseguir se recuperar, descansar e tal. Meu, só de eu abrir a boca aqui e falar essas duas palavras, já desconectou, já tirou a atenção de vocês, vocês falaram, meu, não quero. E aí, qual que é o ponto? Eu preciso encontrar algo da área de vocês que faça sentido para que eu consiga explicar o que eu quero. E eu vou dar um exemplo aqui. Então, eu peguei o modo parasimpático e o simpático, eu falei, olha, vocês como advogados conhecem a Constituição Federal, tem lá o artigo que fala sobre estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Isso é comum para vocês. Claro que talvez não para a maioria dos advogados, que tem as especializações, mas na época da graduação, ou quem estudou ou estuda para concurso público, isso daqui tem bastante ali. Então, estado de sítio, vocês sabem, aquele estado gravíssimo, onde o Brasil está sendo invadido. Imagine o litoral brasileiro com fragatas, com navios, com aviões invadindo por terra, pelo ar. E aí o que acontece? Fecha a delegacia, fecha a escola, fecha a prefeitura. Ou seja,
tudo se retrai e fica o quê? Só o núcleo essencial para a sobrevivência do Estado. A capital federal e alguns órgãos trabalham para quê? Para que o Estado continue sobrevivendo, porque ele está no estado de guerra. Esse é o modo simpático. É assim que o seu organismo funciona quando você está comendo produtos industrializados, excesso de açúcar, excesso de álcool. Você dorme, não descansa, você come, não metaboliza, você faz exercício, não consegue emagrecer. Entende? Então, eu consegui achar algo da área de vocês para comunicar o que eu tinha interesse para que chegasse até vocês a comunicação e duplicasse. Eu fiz uma outra palestra para os veterinários, eu fiz a mesma coisa. Eu falei, poxa, preciso passar essa informação para eles. Lá era sobre inteligência artificial. Aí eu falei, bom, conversei com uma pessoa que me contratou, falei sobre como que, perguntei como que era o funcionamento, falou, não, tem os estagiários, tem os veterinários, aqui a gente lida com animais de pequeno porte, gatinhos, cachorrinhos e tal. Aí eu criei o quê? Eu criei uma metáfora sobre isso, sobre o assunto que eu queria transmitir, e aí eu consegui encaminhar para eles. Nas minhas mentorias, por exemplo, eu tenho uma mentorada até aqui, chefe de cozinha. Muitas das vezes que eu preciso passar conhecimentos para ela, eu uso exemplos de cozinha. Eu sou cozinheiro? Não, mas eu pego, paro antes, olho alguma coisa que faça sentido. Por quê? Porque aí eu crio afinidade com a pessoa. A conexão entre o palestrante e a pessoa, ela é feita através do quê? De afinidades. Por que eu falei para vocês que eu sou advogado? Porque eu crio afinidades. Você vai falar assim, pô, ele me entende. Pô, ele sabe o que eu estou passando. Ele sabe como que é ser advogado. Pô, ele já fez audiência, pô, ele estudou para concurso. Nossa, 100%. Meu amigo, parceiro, tamo junto. Então, você precisa criar isso. Até dei um exemplo ontem para a doutora. Eu falei assim, imagina, vou lá falar com os adolescentes. Gente, o que está pegando para eles? Não sei, dependendo de onde for, da classe social, que tipo de escola, pode ser talvez o Neymar, talvez aquela moça, como que ela chama? Virgínia. Às vezes pode ser, eu odeio funk, mas fala de alguma coisa. Entende? Não adianta eu chegar lá e eu querer falar sobre coisas extremamente jurídicas sem trazer um exemplo que seja do ambiente deles, que seja familiar a eles. Aí o que acontece? A comunicação, ela não chega. E quem é o responsável pela comunicação? Quem é a causa da comunicação? Sou eu. Então, se eu não conseguir fazer com que chegue do outro lado e duplique, eu fiz a minha palestra em vão. Entende? Por isso que eu falo, a comunicação é uma arte. E é uma arte de você conseguir entender primeiro quem está do outro lado, para você conseguir o quê? A atenção dela. Se eu não tiver a atenção de vocês, acabou. E não tem como. Eu posso pegar, né? Até falei ontem, eu posso pegar os malabares, eu posso cuspir fogo, eu posso fazer uma centena de coisas. Vocês sabem, vocês vão olhar? Talvez sim, talvez não. E muitas das pessoas não vão olhar. A gente não para no semáforo e não vem o pessoal lá cuspindo fogo e jogando bolinha pro alto? Vocês olham 100%? Não olha. Então, se você não quiser dar sua atenção, não adianta. Não tem como. A pessoa não vai ouvir, não vai duplicar. Então, você tem que entender que isso faz parte do contexto, faz parte do jogo. Mas você tem que buscar minimizar essas situações. Se você pode pedir para as pessoas sair, se você tem como deixar, né, o ambiente mais enxuto, legal. Se você não tem, aí você vai ter que aprender a lidar com isso. Dar umas pausas, dar uma respirada, conversar com o pessoal que está lá, fazer uma interação para que você consiga, de alguma forma, trazer a atenção dessa galera, dessas pessoas de volta para você. Trazendo a atenção delas, você precisa de mais um elemento. Qual que é esse elemento? Você precisa do interesse. Olha só, são duas coisas diferentes. A atenção é ela colocar os sentidos dela em você. A audição, a visão, não tem tato, ela não está tocando em você, mas ela colocar as percepções em você que está ali. E o que é o interesse? Você precisa ter algo que vai mudar e transformar a vida dela de alguma forma. Porque o nome aqui, comunicação como ferramenta de transformação. Se não vai transformar, por que eu vou receber essa comunicação? Por que eu vou ficar aleatoriamente lá subindo Reels, Shorts, vídeos no TikTok, se eu não estou sentindo que aquilo está mudando de alguma forma qualquer coisa na minha vida? Você simplesmente desliga e encerra, vai ver televisão. Mas aí você fica mudando os canais e você percebe que nada do que está passando ali tem alguma transformação na sua vida. Está te trazendo um conhecimento, um insight, uma ideia, ou mesmo um prazer momentâneo. O que você faz? Você desliga a televisão e pega um livro. Quando você pega um livro e começa a ler, você começa a observar e falar assim, pô, mas não tem nada aqui que vai mudar, transformar a minha vida. Mas voltando lá, quem é o comunicador? Sou eu. Então, quem tem que criar o interesse das pessoas? Sou eu. Mas se eu não sei qual é o interesse delas, como é que eu vou criar?
Difícil. Entende a lição de casa? Eu preciso saber qual o interesse das pessoas. O básico, né? O padrão, qual que é, o que está acontecendo ali? O que pode transformar? Em que contexto pode melhorar a vida delas? Poxa, como que eu consigo fazer essas pessoas se interessarem por direito previdenciário? E aí é achar os exemplos claros, achar os exemplos que estão acontecendo, os exemplos que estão ali. Por exemplo, o que aconteceu que levou a OAB a fazer uma palestra sobre direito de família nessa comunidade, nessa escola? Ah, porque está tendo muito divórcio, porque está tendo pedidos de pensão, porque está tendo guarda compartilhada e dúvidas e tal. Ótimo. E aí você vai buscar trazer um exemplo nesse sentido. Lógico, você não vai detalhar as pessoas e o que é, para não identificar e não ficar uma coisa constrangedora, até violação de sigilo ou qualquer coisa do gênero. Mas você vai buscar o fato específico. E o fato específico, né, a narrativa, vai conectar as pessoas. Ou seja, você consegue atrair atenção, depois você busca o interesse delas, e aí, claro, aí vem um outro papel que é seu, que é o quê? Você precisa ser interessante. Como é que você vai ser uma pessoa interessante? Se eu chegasse aqui, mal-humorado, com a cara fechada, com um espírito de quem não está afim de fazer isso daqui, pode ter certeza que vocês iam perceber e falar: meu, esse cara é chato, esse cara é pesado, esse cara não está sorrindo, ele não gosta do que ele está fazendo, ele não quer estar aqui, ele está sendo obrigado a estar aqui. Ou ele teve um dia ruim, ou ele não jantou, ou ele tá péssimo. E aí o que acontece? Eu deixei de ser interessante. Então, vocês veem, dentro da comunicação tem vários elementos que nós precisamos nos preocupar. Mas se você entender quais são esses elementos e você começar a trabalhar com eles, vocês vão ver que o conteúdo mesmo é o de menos. Porque o conteúdo vocês dominam, não dominam? E aí, entrando no conteúdo, aqui que é um ponto que eu até especifiquei ontem, que é o seguinte. Vamos lá, vocês sabem o que é um bolo ou vocês só conhecem um bolo? Essa é uma pergunta e um exemplo. Por quê? Muitas das vezes você fala sobre direito previdenciário. Poxa, o direito previdenciário, direito de família. Pô, legal. O que é direito previdenciário? Bom, é o direito previdenciário. Não sabe. Eu sei o que é bolo. Tem ali na padaria, tem no Carrefour, tem, né, no aniversário faz, a gente come. Márcio, faz um bolo? Não sei. Eu não sei o que tem dentro do bolo. Hoje eu sei, claro, né? Tem farinha, tem fermento, tem, dependendo se for de chocolate, se for de laranja, se for de cenoura, enfim, tem os componentes. O que eu estou querendo dizer e eu quero mostrar para vocês é que se vocês não sabem o conteúdo das palavras do que você está transmitindo, dificilmente você vai conseguir fazer com que as pessoas realmente te compreendam. O que você estaria fazendo é repetindo conceitos, repetindo informações. E isso serve para você na sua lição de casa, ou até para você na sua jornada de advogado, ou, né, se vai fazer concurso público, aprender a memorizar, a ter a informação. Porque eu passei 5 anos lá sentado na cabine estudando. Estudei aqui no Tatuapé, estudei lá na Paulista, depois estudei em vários cursinhos. 5 anos, gente, é muito tempo. Eu fui o cara que tirou a vida e fiquei lá estudando. E qual que era qual foi a principal dificuldade no começo? Como é que eu absorvo isso daqui? O edital levava uma semana para ler o edital, era uma semana. Depois foram me dando, tá, esse livro aqui, Direito do Trabalho, tinha 1.500 páginas do Godinho, depois me deram da Alice, que tinha mais 1.500, me deram de um outro lá que tinha mais 1.500, aí de Direito Civil, veio uma coleção do Tartucci que tinha uns 8 volumes, depois aí... E eu falei assim, como é que eu vou fazer tudo isso daqui entrar na minha cabeça? Aí vão dizendo para você, não, grifa. Aí você grifar, eu tinha caneta colorida de todas as cores. Aí comecei a olhar meu material, tudo colorido. E não estava na minha cabeça. Aí depois o Flávio Monteiro de Barros falava assim, não, vocês têm que pegar e fazer os seus fichários. Pega então, primeira aula, escreve tudo, aí beleza. Aí segundo dia, segunda aula, escreve tudo, aí depois você vai para a sala de estudo, você estuda o primeiro dia, estuda o segundo dia, e aí o que vai acontecer? Você está pronto para a terceira aula. Só que assim, depois de 17 semanas, você tinha um monte de fichários e você não entrava na sua cabeça. E eu, naquela busca, eu fui, né, atrás de cursos sobre como estudar, como aprender. E acabei encontrando, acabei entendendo. Então, assim, não tem como você aprender alguma coisa e saber algo que você não enxerga. Enxerga onde? Na sua mente. Se eu falar para você a palavra jurisprudência e não abrir na sua mente um quadro de imagens
do tribunal, das decisões, daquelas decisões reiteradas, das súmulas que se juntam, das RTs. Significa que você não sabe o que ela significa. Você não tem a massa, você não tem algo dentro da sua mente que você consiga olhar e descrever em todos os sentidos para as pessoas que estão ali. Então, por exemplo, eu peguei um caso prático de alguém que tinha um método. Falou, olha, meu método é planejamento, organização e entrega. Era um método acerca do direito previdenciário para empresas. Falei, pô, que método bacana. Ela sim, 3 passos, e aí as empresas vão ter esse planejamento, a organização e a entrega, e aí no final da vida, ou enfim, vai ter toda aquela questão de garantias previdenciárias. Falei, ótimo. Me diz o que significa planejar. Ela não soube me dizer. Vocês conseguem entender onde que eu estou chegando? Se ela soubesse dizer para mim que, olha, planejar é você saber o que você vai fazer, você começar a descrever em detalhes, você colocar no espaço-tempo, ou seja, numa agenda, os passos seguintes de execução, e aí você executar esse contexto total. Isso é planejar. E ela ficou assim, nossa. Eu falei, pois é. Eu tinha um professor, né, na época do cursinho, eu acredito que ele ainda está lá, né, doutor Homero Batista. Ele é chefe da cadeira de Direito do Trabalho do Largo São Francisco, na faculdade aqui em São Paulo. E ele ia dar aula, eu adorava as aulas dele, porque ele chegava lá, aí na semana, no dia, o TST tinha feito 3 súmulas, tinha publicado 3 novas súmulas. Aí ele ia lá, escrevia 3 palavras na lousa. Ele colocava, sei lá, horas em itinerário, ele colocava intervalo para refeição e descanso e mais uma palavra. E ele passava 1h30 só explicando o conteúdo de cada uma daquelas palavras. Na verdade, eu estou aqui e vou ficar com vocês aí essa 1 hora, ou um pouco menos talvez, só falando sobre comunicação. Tudo que eu estou falando aqui é sobre uma única palavra, a palavra comunicação. Quando eu falei sobre atenção, eu estou falando um elemento que compõe a comunicação. Quando eu falo sobre interesse, é um elemento que compõe a comunicação. Quando eu falo sobre distância, é um elemento que compõe a comunicação. Por quê? A comunicação não está saindo daqui, atravessando uma certa distância, chegando até vocês? Quando eu falo sobre duplicação, é sobre comunicação. Entende? Então, todos os elementos que compõem aquilo sobre o qual você está falando. Quando você tem isso e você começa a visualizar, você começa a ter o quê? Ter os quadros de memórias que vão ser armazenados aonde? Em você. E para avançar mais ainda nisso, se você conseguir realmente fazer esse tipo de observação e estudo, você deixa de ser refém até da sua própria mente. Porque você não espera o conhecimento e as informações que você já estudou, que você já experimentou chegarem até você. Você sabe onde elas estão e você vai lá buscar. Você fala assim, não, peraí, as jurisprudências, eu fui uma vez no tribunal ali da 2ª Região, na Consolação, eu não lembro o andar, mas eu lembro que eu entrei e aí eu vi lá os acórdãos, eu vi tudo sendo junto, eu vi a sessão, eu vi como que fazia. Está lá a informação, está na sua mente e você não precisa esperar vir a informação. Você pode buscá-la. Nossa, Márcio, mas isso é totalmente diferente do que eu já fiz até agora. Sim, mas isso é porque você era o quê? Você funcionava de forma passiva. Você esperava a resposta das perguntas que você fazia para sua mente. Porque você esqueceu ou não sabia como que elas eram armazenadas. Elas são armazenadas através do quê? Através de visualizações. Então, por exemplo, as suas férias. Você não foi lá e viu? Você não está vendo as suas férias? Poxa, fui para Fortaleza, nossa, fui para o litoral, estava na casa da minha mãe, fui na casa da minha avó. Você foi até lá ver a informação? Parece que não, parece que ela veio até você. Ela pode ter vindo até você porque... Espera aí que tem alguém com o microfone aberto aqui, que acabou de entrar. Não? Fechou. Então tem mais um aqui. Então, assim, o objetivo é que você entenda que você pode buscar as informações. E aí, para você estudar, o que você faz? Você busca ter a visão acerca do que você quer ter internamente em você.
Porque, por exemplo, imagina eu peguei lá direito civil, eu fui estudar direito civil, aí eu não tinha muita familiaridade. Aí eu comecei a pegar os direitos reais e tinha uma série de coisas ali, condições, e eu falava, cara, eu não consigo entender isso. E grifei, e escrevi, e a gente fez musiquinha, e a gente fez todas as coisas que você podia imaginar. Aí, depois que eu aprendi esse método, eu falei assim: não, me mostra uma situação em que existe uma condição ou não existe uma condição. Aí fui, vivenciei a condição, experimentei, juntei. Aí o que aconteceu? Eu tenho massa acerca daquilo. Não esquece mais. Está lá, tem um registro. E você criou o registro. Então, para você dominar o assunto, ou se você não domina o assunto, se você se sente inseguro, se você não tem aquilo para você, é porque você não vivenciou, você não experimentou. Você pode vivenciar e experimentar ele sentado numa cadeira. Claro, como? Pegando um dicionário, ou hoje pelo Google, ou até pela inteligência artificial, e pedindo o quê? Não para conhecer a coisa ou a palavra através de um sinônimo ou por semelhança. Se você pedir para ela, por exemplo, imagine que você é um adolescente ou uma criança, você está estudando, aí você veio lá uma palavra ou veio um desenho, oca. Aí você fala assim, nossa, o que é uma oca? Aí você pega o dicionário, tá lá, oca é como uma casa. Aí você, legal, é uma casa. Aí chega a feira de ciências, fala para você, bom, faça uma oca na sua feira de ciências. Aí você chega com uma casinha de palitinho, né? Que é aquela de criança adolescente, aí você toma um belo de um zero. Pô, mas eu fiz uma casa, é onde... Não, mas ela é como uma casa, mas ela não é uma casa. Ela é de bambu, ela é de barro, ela é onde os índios moram, o chão pode ser de barro também. Aí você fala, entendi. Então, se você não sabe os elementos que compõem aquilo, você aprende por semelhança. E por semelhança, você não sabe o que ela significa, porque você não sabe o conteúdo. Então, quando você vai estudar alguma coisa, ou mesmo quando você está lendo, muitas das vezes você acha que você sabe o que você está lendo, mas não sabe. Se você parar para enxergar aquilo, ou se eu pedir para você, me descreve os elementos que compõem a palavra que está aí nesse livro, você não consegue. Então, quando você parar para pegar o dicionário, pedir para a inteligência artificial hoje, você fala assim, me dá os elementos que compõem isso daqui para eu enxergar, para eu poder criar uma oca, se eu quiser, para eu poder fazer, por exemplo, vamos pegar na parte jurídica. O STJ. É um tribunal aí de Brasília. Tá, mas e aí, o que tem lá dentro? Não sei. Tem 33 ministros. Tem quantas turmas? Olha, tem um regimento interno. Olha, ele fica na cidade de Brasília. Olha, ele está na Asa Sul. Ele está não sei aonde. Olha, tem um ministro fulano de tal que faz parte da corte. O presidente é esse. Vocês estão percebendo que eu estou começando a falar sobre elementos que compõem aquilo que eu estou falando? Olha, ele foi criado na Constituição tal, no ano tal. Olha, ele não tinha essa composição. Olha, as indicações vêm do presidente da República. Olha, umas vêm da OAB. Entende? Então, assim, quanto mais elementos você sabe acerca daquilo que você está falando, mais conteúdo você tem e mais você vai conseguir fazer com que as pessoas que estão te ouvindo dupliquem aquilo que você quer transmitir. Vou fazer uma palestra, né, numa escola sobre direito de família. O que eu preciso? Cara, pega a palavra família e disseca essa palavra de todas as formas possíveis. O que ela significa, de onde ela veio, etimologia da palavra, por que ela entrou para o direito, como que ela está no direito, como que ela se relaciona, como que as pessoas lidam com isso. E aí, quando você for fazer a sua palestra, o que você faz? Família, e aí você só fala sobre família, 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 e você vai pegando tudo que faz parte daquilo. E aí os exemplos que fazem parte daquilo, mas que estão conectados ao que você quer, que é criar afinidade com as pessoas. Por exemplo, não adianta você chegar lá e falar assim, olha, o direito de família... Não, você sabe o caso que aconteceu aqui, sei lá, do jogador ou daquela pessoa aqui da comunidade que deu aquele rebuliço todo, que saiu na mídia, e aí o povo, tudo interessado, né, quer uma fofoca, quer... E aí você aproveita isso para você comunicar. Tá vendo? Você tem que ser um artista. Porque se você ficar equidistante do seu público, você criar essa distância, essa barreira, vai ser muito difícil você ser uma pessoa interessante. E aí você não vai conseguir fazer o que você veio fazer, que é o quê? A entrega, gerar transformação nas pessoas, fazer com que elas saiam e amanhã elas falem assim, como que eu acredito que vocês possam, e eu gostaria muito que vocês fizessem. Puxa, o Márcio tá aqui na minha cabeça e eu assisti a palestra dele ontem ou no outro dia, ele conseguiu duplicar um conhecimento e uma informação em mim. De alguma forma, eu consegui fazer parte do que vocês vão fazer, né, para os próximos, né, sei lá, eventos, palestras na vida de vocês. Eu consegui
passar o meu conhecimento, a minha informação. Através do quê? Dissecando uma palavra só, a palavra comunicação, dentro de um conteúdo que a doutora Lígia me passou, sabendo quem são vocês, sabendo quais são as dores de vocês, embora eu nem tenha, né, conversado com um por um, e criando uma afinidade através de eu, né, eu sendo advogado ou não, mas eu buscaria outra forma de criar, né, conexões com vocês para que a gente tenha essa familiaridade. E como são agora 19h46, e eu falei que eu ia deixar um tempo para vocês fazerem perguntas, e a gente tem uma interação aqui, que acho que isso é bem bacana. Aí, não sei se vocês estão familiarizados, levanta a mãozinha, quem for levantando eu vou perguntando, se não tiver perguntas também eu vou me estendendo aqui, que assunto a gente sempre tem mais para falar. Mas já tenho aqui, ó, do Stagliano de Campos. Aí eu tenho que pedir para abrir o microfone e fazer a pergunta. Ele está batendo palminha, não sei se ele está batendo palminha que ele gostou, se ele quer falar, agora eu vou descobrir. E quem quiser também pode perguntar, ou que tiver alguma observação de algo que viveu, ou que tem alguma dúvida, é bacana isso, porque né, eu costumo dizer, quem tá falando? Márcio, boa noite. Eu bati palma Oi. porque foi excelente o conteúdo. Abriu vários insights aqui para uma dúvida específica, mas fica aqui de comentário, eu adorei. Muito obrigada. Que bom. Tem dúvida? Quer trazer aqui? Já pode falar. Não, muito obrigada, não tenho não. Foi só um elogio mesmo. Então tá bom, muito obrigado. Alguém aqui no chat, deixa eu ver no chat também que eu consigo responder. Márcio, não consigo falar no microfone. Que é a Marceli. Marceli, se você quiser deixar a dúvida aqui, né, no chat, eu consigo ler aqui. Queria saber como se esquivar de uma pergunta inconveniente. Olha, até ontem eu falei para a doutora Lígia, é assim, vocês sabem, assistiram aquele filme do Matrix, né? Vem as balas e aí o Kenny Rivers dá um pro lado, assim, aí vem outro, ele vai de novo. Então é isso, vocês têm que, em algum momento, de alguma forma, vocês vão ter que ser um Matrix, porque isso pode acontecer. Mas assim, eu não sei se você estava aqui desde o começo, eu falei assim, ó, essa é uma excelente pergunta, viu, Marceli? Já dei uma respirada. Outra coisa, eu respondo repetindo a sua pergunta. Olha, como se esquivar de uma pergunta inconveniente? Primeiro que alguém pode não ter ouvido a pergunta. Segundo, porque eu ganho mais um tempinho para respirar. Não que a sua pergunta tenha sido conveniente, mas aí eu volto para o assunto. Eu falo, olha, a comunicação ela é importante, porque nós precisamos disso para que a gente consiga transmitir o que a gente quer. Entende? Meio que você sai pela tangente, você não vai, entendeu? A pessoa, ela tá te atiçando, ela tá te provocando para você entrar na frequência, para você ir naquela direção. Mas você tem que ter o jogo de cintura de dar uma resposta um pouco em outra direção. Entende? Não tem como, assim, uma coisa inequívoca. O que eu sei, o que eu gosto, o que eu mais ouço é que as pessoas dão essas duas respiradas. Excelente pergunta, repete a pergunta, e aí você responde o quê? Responde aquilo que você quer na direção que você quer. Quem é o dono da história? Quem é o dono do microfone? Quem é o artista? Quem faz a música tocar na hora que você quer agora? É você. Então, quem está lá embaixo, quem está na plateia, não pode tirar você do sério. Imagina um cantor de rock lá. Aí o cara tá lá embaixo xingando, falando, feio, horroroso, canta mal, não sei o quê. O cara para de cantar e vai embora? Não, né? Isso é muito desequilíbrio emocional. E aí, claro, eu nem falei sobre isso, mas isso é importante. Lembra, você está indo para um evento, tem muita energia ali, tem muito... É estressante. Então, esteja preparado. Não subestime um evento. Quando eu digo esteja preparado, se alimente antes, principalmente. E tenta dormir, né? Eu sei que às vezes, né, a nossa vida, os dias são corridos, mas se programa para você ter tido uma boa noite de sono. Porque, assim, nós somos adultos, mas o corpo funciona igual de uma criança. Todo mundo sabe que 7, 8 horas da noite elas ficam birrentas, choronas, porque elas estão com fome, com sono, e é o impulso para descansar. No adulto, o impulso está ali também. A gente está controlando ele internamente. Agora imagina, você estressado, recebendo um monte de atenção, um monte de pessoas, tentando e buscando fazer tudo isso, e ao mesmo tempo com fome, com sono, você concorda que é extremamente difícil ter controle emocional? Aí você pode errar. E se errar também, respira, tá tudo certo e vai em frente. Deixa eu ver aqui. Desculpa, eu lembrei do meu pai. Meu pai é ótimo. Quando ele não quer responder algo, ele muda de assunto. É isso. Não é, Aline? Obrigado pela pergunta. Excelente comentário que você fez aqui. Exatamente isso. O microfone é meu. Né? Você está falando aqui, vamos imaginar, fosse inconveniente, e você insistisse na inconveniência. Eu ia aqui em cima e ia falar assim, mudo. Mutei a Aline. Aí ela fica lá assim, tal, não sei o quê. E se enchesse muito, eu ia pegar e tirar.
Entende? Lógico que, né, não aqui no caso e não numa palestra que as pessoas não podem sair e tal, mas você saber que você tem que se redirecionar, você tem que sair pela tangente, é não entrar na frequência da pessoa. E assim, estejam preparados para isso. Quem não vai preparado, aí acaba, né, ficando ali tendo que improvisar. E lembra, o improviso pode ser o que você fazia anteriormente. E o que você fazia anteriormente? Ah, dava um tapa na cara do meu irmão. Ah, xingava minha irmã. Ah, brigava com os meus funcionários. Ah, xingava minha secretária. Opa, talvez agora não seja mais o momento que eu possa mais fazer isso. Ah, não, eu já estou treinado, eu já faço, né, já saio pela tangente, ou como a Aline falou, eu já mudo de assunto. Agora, deixa eu ver aqui. A Edileide. Boa noite. Eu perdi alguma coisa porque deu um apagão aqui no Tatuapé. A não ser, né, que essa pergunta do cliente seja uma objeção. Aí temos que responder, né? Ouviu? Mas, assim, eu acho que você pode guiar também, né? Você pode pegar ali dentro do contexto do que é e tentar guiar da melhor forma que você consegue conduzir. Sim, lembro. Edileide, você não estava aqui no começo, depois vai ficar gravado, você vai ter o link lá no grupo e tal, eu vou mandar para a doutora Lígia e ela vai passar para vocês assistem desde o comecinho, que eu falei assim, você que tem um objetivo. Qual o meu objetivo aqui, Márcio, nessa palestra? Entendeu? Então, assim, independente do que você me trouxer de pergunta, se eu conseguir responder, eu respondo. Mas se sair do meu objetivo, eu volto para ele. Entendeu? Tá. Não, essa parte eu peguei, foi só alguns minutinhos, só até religar a internet. A minha pergunta é a seguinte: você que trabalha bastante com a comunicação, o que você acha hoje dessa comunicação muito rápida do cliente pelo WhatsApp? Eu, particularmente, eu não gosto. E como para desvencilhar, para ter o contato direto com o cliente, para não ficar só no WhatsApp ali, que interrompe um pouquinho o fechamento de um trabalho, de uma reunião? Não sei se a doutora Cláudia está aqui, eu nem agradeci ela. A doutora Cláudia que me apresentou a doutora Lígia, estou agradecendo a doutora Cláudia, viu? Obrigado, doutora. Assim, e essa foi uma pergunta na palestra que eu fiz lá no OB do Tatuapé, que a doutora Cláudia estava lá, por isso que eu lembrei dela. Seguinte, WhatsApp. Você lembra que eu falei dos 2 tiques? Ele tem as mecânicas de comunicação. Vamos lá. Se você leu a comunicação da pessoa, significa que você recebeu. Então, você precisa responder. Não, se você não leu... se você não leu... Hã? Às vezes a pessoa gosta de falar só no WhatsApp. Eu, particularmente, eu não gosto. Não, então, mas se ela manda e você não está lendo, ok. Você não tem que responder. Ela está chegando, mas você não está recebendo, entendeu? Agora, a partir do momento que você clicou ali e você leu, aí a responsabilidade da resposta é sua. Então, o que acontece? Isso é a título de organização. Você precisa escolher um momento do seu dia e um horário do dia ou da semana para responder todas essas perguntas, para responder essa demanda do WhatsApp, entende? O ponto aí é que, às vezes, a gente acaba, por nossa desorganização, abrindo tudo. Só que você abre na hora que você está fazendo uma peça, você abre na hora que você está lendo o processo, você abre na hora que você está almoçando. E aí, o que acontece? Você abriu, e se você abriu, você tem que responder. Ah, mas eu não quero responder. Então, não abra. Entendeu? Então, assim, é difícil, mas entendendo isso, você vai conseguir. O questionamento é o contrário. É como fazer com que o cliente tenha uma comunicação verbal ali, não só no WhatsApp. E você criar um novo canal. Se você só tem o canal do WhatsApp, é o que ele vai usar. Se você tem o canal de, poxa, vem no escritório, ele vai pessoalmente. Se você tem o canal do e-mail, ele vai no canal do e-mail. Entende? A comunicação, ela funciona por canais. O WhatsApp é um canal. O e-mail é outro canal. O Telex, antigamente, era outro canal. Uma carta é outro canal. Pessoalmente, é outro canal. Entendeu? Então, crie outros canais. Esse é um canal que você não gostaria que os seus clientes estivessem usando. Encerra, fecha o canal. Certo. Isso é sobre... a comunicação é isso. Tem canais. E você que abre o canal para que o fluxo de informações, de dados, ele saia de um canto e vá para o outro. Tanto de você para ela, quanto de ela para você. O WhatsApp é o mais usado porque é o mais rápido. E, teoricamente, dá comunicação imediata.
E hoje, claro, todo mundo gostaria do quê? Você quer comunicação imediata, você não quer ficar esperando uma semana sentada na varanda, pô, será que ele vai me visitar? Será que ele gosta de mim? Né? Aquelas coisas que a gente passou na vida. Você quer saber, ele tá afim, vai me convidar para sair? Vai, então vamos. Ou então, pô, será que minha mãe vem me visitar? Vem, não vem. Cadê o resultado do exame? Vou ter que atravessar a cidade lá no hospital pegar? Não, já passo por e-mail, ou passa no WhatsApp. Entendeu? Então, assim, você entender isso e você administrar os seus canais. Uhum. Quem mais? Certo. Alguém perguntou? A Renata deu parabéns, obrigado pela profundidade, pela qualidade. Obrigado você, né, pelo seu feedback aqui e pela gentileza. Tem mais alguém que levantou a mão? A Cláudia está aí, a doutora Cláudia ali, ó. Tudo bem? Oi, doutora, agradeci você aqui, você ouviu? Eu vi, claro, agradeci também. Muito obrigada. Que bom. Eu só queria contar uma experiência, porque eu fui membro da UAB Vai Escola do Tatuapé, e realmente é muito difícil você fazer os alunos se concentrarem, prestarem atenção no conteúdo que você está passando. Então, você tem que ser muito dinâmico, tem que também tentar trazer aquele aluno para a vida deles, né? Para a realidade deles, porque senão eles não prestam atenção. É muito difícil você trazer eles no assunto, na concentração, e também estar preparado, porque nós pegamos um aluno lá inteligentíssimo, ele fez uma pergunta lá que realmente nós tivemos que mudar de assunto, porque a coisa era muito complexa. Foi no Senai e os alunos lá são muito inteligentes. Então, assim, nós ficamos ali de mãos atadas, não sabia nem o que responder. Então, realmente a gente tem que estar preparado e saber que muitos não vão estar prestando atenção, muitos vão estar no celular, outros estão achando aquilo, né, muito incômodo, eles ficam inquietos, é uma coisa assim, mas é gratificante, é muito gratificante participar da OAB Vai Escola. É isso aí, a doutora. Tá perfeito, doutor. Obrigado, viu? A doutora, Imagina, ela que isso? tem a mentalidade exata para fazer uma palestra, que é o quê? É gratificante. É você entender. Eu falei, até você estava falando, eu lembrei de duas coisas muito legais para falar aqui para vocês. Vamos lá. Vocês já viram alguém que está se comunicando, está tendo atenção, está recebendo interesse e está triste, está depressivo, está introvertido, está se fechando? Não existe. Mas você encontra pessoas que estão tristes, introvertidas, tão depressivas, que não estão sendo ouvidas, que não estão sendo duplicadas, que não estão sendo sentidas. Então, se você está tendo oportunidade de se expressar, de dizer o que você sente, o que você enxerga, o que você viveu, o que você sabe, e tem um público, e tem uma audiência, nem que seja uma só pessoa, você está sendo o quê? Validado com relação à sua existência. Quando eu faço mentorias, eu preciso tirar alguém que está introvertido, está preso em alguma situação, eu faço com que ela me diga o que ela sente, o que ela pensa acerca de assuntos, acerca de coisas, e eu valido. Eu escuto, eu não estou ali para julgar, para invalidar, para anular, não. Eu estou ali para sentir, saber o que ela sabe. Então, entende o estado de espírito de quem está indo demonstrar o que sabe? Você está indo validar o que você viveu, os conhecimentos, de onde você passou, a experiência que você tem, seu ponto de vista acerca da vida. E você vai influenciar positivamente, né, a vida de outras pessoas. Então, você entendendo isso, você vai com o estado de espírito assim, cara, isso aqui é uma benção. É só agradecer, é só ficar feliz. Claro, teve erros, falei uma coisa que eu não deveria, tá tudo certo. Quem nunca vai errar? Né? E a outra coisa que eu também queria falar aqui para vocês, eu falei ontem, né, até para a doutora Lígia, agora essa outra parte me falhou, tá vendo? Ó, a gente esquece também, mas é que se voltar eu falo, mas é que eu estou mais preocupado com o horário do que com falar, porque também, isso daqui é algo que vocês também precisam ter muito presente dentro de uma palestra que vocês vão fazer ou um evento. Fica de olho no relógio, não tem problema, pode olhar no relógio, olha no da parede, mas tenha controle sobre o tempo, porque isso mostra a capacidade de você administrar o que você está fazendo. Se você souber que em 3 minutos você tem e deve acabar qualquer palestra que você está fazendo, você vai estar sempre no controle. Mas eu gostaria de falar disso, daquilo. Esquece. Eu tinha aqui agora 1 hora para falar, eu dei o meu melhor. Se eu tivesse 10 minutos, eu daria o meu melhor em 10 minutos. Se eu tivesse uma palavra, eu daria o meu melhor em uma palavra. Conversa de elevador, eu tenho 30 segundos para encantar essa pessoa. Eu dou o meu melhor em 30 segundos. Entende? Trabalhe com o que você tem. E não precisa mais. Entende? E isso faz parte da arte
do artista que é o comunicador. Como que eu consigo fazer, como que eu consigo entregar, como eu consigo encantar essas pessoas com o tempo que eu tenho? Entrega o seu melhor. E quando der o tempo, encerra. Aí eu pergunto à doutora Lígia, posso encerrar, doutora, né, se quiser mais alguns minutinhos? E ó, eu falei que eu ia... a Gesilin deixou aqui uma pergunta, né, sobre livros. E se vocês tiverem outras perguntas, manda aqui no chat que eu respondo depois, né, ainda hoje ou até amanhã, ou então manda no grupo de vocês, a doutora me passa e eu faço questão de responder. E essa do livro de comunicação, olha, especificamente o livro de comunicação, não. Mas o que eu acabei de dizer acerca de como você aprender as palavras, sim. E eu vou repetir isso daqui para encerrar e eu passo para a doutora. É o seguinte, pega as palavras, procura a definição delas, ou seja, o que elas significam, o que elas representam no universo físico ou imaterial. Cria de 5 a 10 exemplos mentais, visualizando o que ela significa. E busca a etimologia da palavra, ou seja, a origem, a verdade. Qual que foi a primeira palavra que se referiu àquele objeto ou àquela coisa material ou imaterial. Aí você vai ter o domínio, o controle sobre o que você quer comunicar. Se você começar a fazer isso com todas as palavras, você vai ver que você começa a se transformar em um excelente comunicador. Vocês sabem por que nos livros de direito está ali da família, do trabalho, da Constituição? Porque a palavra da direciona a sua cabeça para onde você vai. Da significa assim, a partir daqui para algum lugar. De significa a partir daqui para algum lugar. Então, quando eu digo do trabalho, você fala assim, você não percebe, mas a sua mente já se conecta. Ele vai falar do direito do trabalho e fecha aquela janela. Agora, se eu falo assim, o direito do trabalho está aberto, eu posso falar do direito do trabalho civil, constitucional, administrativo. Mas você vê, porque eu sei o significado de uma palavra. E pega todas, pega o de, pega o para, pega o com, pega o que. Palavras que talvez se eu pedir para vocês, falar o que significa a palavra que? Palavra que. Você concorda que toda palavra significa alguma coisa? A palavra que, o que ela significa? Me mostra, me dá massa do que a palavra significa. Fica um vazio, né? E como é que a gente usa ela o tempo todo? Então, pegar isso e ir no dicionário de significado, não de sinônimo, porque senão eu vou te dar uma semelhança. E ela não é semelhante, ela é única, porque ela significa alguma coisa. Aí você vai ter o domínio. Tendo o domínio e o controle, aí você comunica com plenitude. Gente, muito obrigado. Eu sou muito grato, né, de estar aqui, de fazer parte. Eu pedi para a doutora fazer uma presencial para poder levar para vocês. Não é só comunicação, tá? Como mentor aí tem várias outras coisas que eu faço também como atleta. E me sigam lá no Instagram, né? Vou pedir para a doutora colocar meu Instagram lá, MarcioMeloMM, para vocês também me acompanharem. E quem quiser também, eu tenho uma comunidade, tem outros cursos e outras coisas para poder aí colaborar com vocês. Muito obrigado, foi um grande prazer estar aqui, doutora. O prazer foi nosso, Márcio. Muito obrigada por compartilhar conosco tanto conteúdo, inspiração e vivência. Foi uma verdadeira aula sobre a comunicação, sobre como a comunicação pode transformar as nossas relações, a nossa carreira e a forma como nos apresentamos ao mundo. Então, eu agradeço também a todos os presentes por dedicarem esse tempo ao nosso aprimoramento pessoal e também profissional, e que possamos levar daqui não apenas técnicas, né, mas também as reflexões e atitudes que nos ajudam a comunicar com mais empatia, mais clareza, mais propósito. Então, em nome da Comissão OAB Vai à Escola, da Subseção de Vila Prudente, eu deixo aqui meu agradecimento a todos e até o próximo encontro. Muito obrigado. Até lá. Tchau, tchau. Até.